e de paz, que ao despertar de um novo homem nos induz. Te conclama, irmão, de última hora a ingressar. Boa noite. Eu tenho que me lembrar também de dar uma boa noite aos que estão virtualmente conosco, não é? Então sejam todos bem-vindos à nossa casa e a esses momentos. Enquanto a prece estava acontecendo, eu agradeci profundamente a oportunidade de estar em um local como esse. Eu não sei se vocês sentem a mesma coisa, mas há tanto lugar para a gente estar no mundo, há tanto lugar, tanta coisa para se fazer. Numa quarta-feira à noite, por exemplo, estarmos em casa, num passeio, numa conversa gostosa, ou em qualquer diversão. Mas o que eu particularmente sinto quando eu estou em um local onde reina essa paz, né, e a boa vontade, é algo extraordinário. Então é muito merecimento, não é? Uma parte nossa, quando não uma grande parte, faz essa escolha de nutrir a alma, de alegrar a nossa vida, porque são momentos como esses que nos dão a força, a coragem e alimentam a nossa fé para os quebra-molas da vida. Eu quero começar lembrando de Amélia Rodrigues. Esse livro aqui, se alguém ainda não teve a oportunidade de ler, o próprio título já convida mesmo, Vivendo com Jesus. São passagens carregadas de uma emoção, de um comprometimento. É uma poesia que extrapola, né? Então ela nos apresenta Jesus, nos apresenta passagens da vida dele de uma maneira arrebatadora. Eu acredito que eu vou poder compartilhar com vocês hoje algum trecho desse livro. Mas tem uma frase que eu retirei desse livro dela, que eu adoro lembrar, quando ela diz que Jesus se converteu em um poema de amor, portador de paz. Então é essa mensagem de livros como esse, é essa mensagem do Evangelho que nós vamos hoje estudar mais uma vez, e a mensagem da nossa alma, que está sempre desejosa de aprender, de se converter em paz. Dezembro é um mês em que nós nos sentimos tocados, não é? É um sentimento para todos. E é verdade, uma fração de Jesus, porque a grandeza dele é tamanha que conseguimos imaginar uma fração chegando à Terra e tocando cada um de nós, né? Despertando a virtude, a solidariedade, algo de bom. É Jesus nascendo mais uma vez na nossa vida. Tem um pequeno conto que eu quero compartilhar com vocês, que vai já nos introduzir no nosso assunto de hoje, que narra a história de um escritor que tinha uma casa à beira-mar. Era lá que ele encontrava a paz, a tranquilidade, para poder escrever as suas obras. Ele tinha o hábito de acordar cedinho e caminhar na praia. Quem faz isso sabe que é um momento inesquecível, né? A paz está ali. E ele fazia isso até que um determinado dia ele encontrou um personagem muito curioso na praia, que sozinho conversava e pegava as estrelinhas que encontrava à beira d'água e atirava de volta ao mar. Ia pegando uma a uma e devolvia ao mar. Ele achou aquilo muito curioso, continuou a caminhada dele, mas pouco dormiu à noite, porque ele ficou muito curioso, não entendendo por que alguém perdia o seu tempo devolvendo ao mar aquilo que o mar havia já entregue, né?
No dia seguinte, voltou a sua caminhada, encontrou esse rapaz mais uma vez, não se conteve, se aproximou e perguntou a ele, né? Aliás, os bons escritores colhem no dia a dia as informações, né? A riqueza está ali, não só na imaginação dele, mas na nossa vida. E ele quis entender quem era aquele rapaz e por que ele devolvia as estrelas ao mar. E aí ele se surpreendeu e disse, ora, porque se elas ficarem aqui, elas vão morrer. Não percebe que o sol começa a ganhar força? Se elas ficarem fora d'água, elas vão morrer. Então, eu devolvo. E aí ele perguntou, mas isso não é trabalhoso? Você vai ter que todo dia fazer isso? Aí ele, mas eu não me importo. E os dois ficaram confabulando, até que em determinado momento o rapaz olhou para ele, olhou para a estrela e decidiu, através daquele gesto, que ele precisava continuar com o trabalho dele. Mas aquela troca de olhares foi tão absoluta que aquele escritor, aquele senhor, não questionou mais nada. E aí o rapaz virou para ele e falou assim, a única coisa que eu tenho a lhe dizer é que faz diferença o que eu faço para essa estrela aqui. Aí atirou de volta ao mar, pegou outra para essa aqui também, para essa também, para essa também, e ficou repetindo isso. Esse escritor resolveu abaixar-se, recolher as estrelas do mar e devolver de volta à natureza, e também dizendo, diferença faz para essa e para essa. Muitos de nós, em determinado momento da nossa vida, também nos questionamos, ora, se há tanta confusão, tanta gente mal educada, que mal entende ou responde ao meu bom dia, por que é que eu devo permanecer espalhando o bom dia, o boa noite, o olá, como vai, a gentileza, oferecer um lugar para o outro se sentar? Aqueles dias que a gente não acorda muito bem, alguma parte de nós diz assim, hoje eu não vou fazer isso. Mas nós criamos um hábito de despertar em nós a melhor parte. E quando nós não fazemos isso, o mundo cobra. Já passaram por isso? As pessoas se acostumam com a nossa conduta, porque elas estão sempre esperando que o outro seja o quê? A esperança da minha vida. Um dia eu vou fazer igual essa pessoa. E nós não nos damos conta de que nós estamos por aí também semeando coisas boas, despertando algo de bom naquele que para a gente não nos notou. Mas a bondade, a solidariedade, a alegria, as coisas boas, elas contagiam. O outro pode não dizer nada, mas não importa, não é? Para esse faz diferença, para o outro faz diferença, mas acima de tudo para mim faz. Isso é que é o mais importante. Então, se é assim que eu quero me portar, assim eu farei. Então, o assunto de hoje é um assunto, né, todos os capítulos do Evangelho nos interessam. Mas os últimos serão os primeiros. Ele é uma carta para cada um de nós. Então eu vou ler o item 2 e vocês podem acompanhar. Constantino, Espírito Protetor, em Bordeaux, 1863. O trabalhador da última hora tem direito ao salário, mas é preciso que sua boa vontade permaneça à disposição do Senhor, que devia empregá-lo, e que o seu atraso não seja fruto de preguiça ou de má vontade. Ele tem direito ao salário porque desde o alvorecer esperava impacientemente aquele que, enfim, o chamaria ao trabalho. Era trabalhador, apenas lhe faltava o trabalho.
Mas, se houvesse recusado o trabalho a qualquer hora do dia, se dissesse: tenham paciência, o repouso me faz bem. Quando a última hora chegar, será o momento de pensar no salário da jornada. Que me importa um patrão que não conheço nem estimo? Quanto mais tarde, melhor. Este, meus amigos, não receberia o salário do trabalhador, e sim o da preguiça. Quantas vezes nós observamos alguém que diz assim: depois eu faço, depois eu faço, depois eu faço. Mas a diferença deste patrão para cada um de nós, que recebemos do outro depois eu faço, é que o nosso Senhor, Ele nos aguarda com paciência, com amorosidade, sem nos julgar. Mas nós, nos embates do dia a dia, como precisamos ainda, melhorar, equilibrar as nossas emoções, quando alguém diz assim, depois eu faço, é um problema, não é? A gente não quer pagar o salário. Imagina, muito menos oferecer trabalho para alguém que se comporte desse jeito. E o que será daquele que, ao invés de permanecer ocioso, tiver empregado as horas destinadas ao labor do dia para praticar a delinquência? Que tiver blasfemado contra Deus, derramado o sangue de seus irmãos, lançado a desarmonia nas famílias, arruinado os homens de boa fé, abusado da inocência e que tiver praticado todas as maldades humanas? O que será dele? Será suficiente dizer na última hora: Senhor, utilizei mal o meu tempo, emprega-me até o fim do dia, para que eu faça pelo menos um pouco de minha tarefa, e dá-me salário do trabalhador de boa vontade? Não, não. O Senhor lhe dirá: não tenho trabalho para ti no momento. Tu desperdiçaste teu tempo. Esqueceste o que aprendeste. Tu não sabes mais trabalhar na minha vinha. Recomeça, aprendendo, e quando estiveres mais disposto, virás até mim. É uma pena, né? Às vezes eu tenho vontade de ouvir vocês. Mas vamos lá. Quando a gente ouve isso aqui, eu, pelo menos, quando li, eu logo lembrei da nossa condição, né? Há quanto tempo nós estamos rolando no tempo, e recebendo as oportunidades reencarnatórias? Nos dizem que o esquecimento é uma grande bênção, porque se voltássemos lá atrás e descobríssemos que fomos delinquentes, como seria, não é? Que tivéssemos praticado algo que hoje para a gente é insuportável, para alguém que a gente muito estime. Então, quando é dito assim, isso em 1863, né? Acho que é isso. Lá atrás nos foi dado esse recado: tu não sabes mais trabalhar na minha vinha, recomeça aprendendo, e quando estiveres mais disposto, virás até mim. Quantas vezes em palestras, estudos, em livros, nós ouvimos falar que quando o planeta passa pelo estágio que o nosso está passando, né, de mudança de plano, nós estamos caminhando para a regeneração, não é assim? Muitos de nós não estaremos mais capacitados para permanecer aqui, porque a gente adiou. Quando Chico diz assim, que o que mais aflige aquele que sai desse plano e vai para outra dimensão, é justamente o tempo perdido. É sobre isso que nós estamos falando. Porque hoje eu não vou fazer nada, não. Amanhã eu faço. Depois eu recomeço, né? A disciplina é uma coisa difícil. Eu preciso trabalhar
a raiva, o rancor que eu sinto, mas é tão complicado, dói tanto. Eu até tento, mas eu não recebo ajuda na minha casa. E assim nós vamos arrumando os motivos para não domarmos os nossos maus instintos. Tem uma frase perfeita para isso. Às vezes a gente vai ao médico porque dói o peito, a barriga, a cabeça. Nós precisamos fazer, né, os exames e com a esperança absoluta, primeiro, de que estejamos saudáveis. Isso vai passar. Mas o exame vai comprovar se eu estou bem ou não. No entanto, há algo que a gente primeiro tem que fazer. E tem que ter certeza disso. Antes de buscar ajuda, eu preciso entender que eu preciso me curar de mim. Enquanto eu não me curar de mim, meu corpo vai continuar adoecendo. Eu vou continuar encontrando motivos para adiar aquilo que eu sei, a minha alma sabe, que vai me curar. Hoje, eu tive a oportunidade de conversar com uma pessoa, aí eu disse para ela, olha, vai para a internet, mas eu não vou dizer o seu nome. Porque ela estava conversando comigo e disse assim, eu tomei uma decisão. E ela, como todos nós, tem sempre motivo para as dores, né? Todos nós passamos por perdas, dificuldades, estamos passando. Se nós nos detivermos nisso, dói tanto que a gente não avança, não troca de pele. Então ela falou assim, eu cansei de enxergar na minha vida os problemas, a falta do outro, o desamor do outro comigo. Eu agora quero enxergar nas pessoas o que elas têm de bom. E aí eu acabei descobrindo que, apesar de todo o drama que eu vivo com meu marido, e o marido é alcoólatra, então vocês imaginam quantos e quantos anos ela passou de problemas e, entre aspas, muito entre aspas, com motivos para dizer, eu sofro. E aí, em determinado momento, quando ela decidiu que ela precisava mudar, ela disse o seguinte, é um bom homem. Hoje eu percebo que tudo o que ele faz é para me agradar, do jeito dele. Meu pai e minha mãe, que me provocam muita dor, e eles convivem, todos moram juntos, porque também tem uma história muito dolorosa de vida com os pais. Eu agora olho para eles tão idosos e olho para mim, eu não tenho mais tempo para curtir nenhuma dor, porque o meu corpo não pode adoecer mais. Então, eu olho para a minha vida e eu agradeço a casa que eu tenho, a comida, o meu corpo ainda saudável, eu poder conversar, poder caminhar. E aí começa a descrever aqueles pequenos prazeres da vida e que a gente esquece quando dói muito, não é? E que a gente esquece quando olha o outro. Então, o que todo esse estudo de hoje vai nos mostrando é que nós não temos tempo para perder com o outro. O outro vai receber o seu salário. O outro vai ter o seu despertar de consciência. O outro vai ter o seu momento em que ele vai dizer, me perdoe, eu não sabia o que fazia. O outro vai ter um momento em que vai acordar e vai dizer assim, Senhor, muito obrigada. Olha, eu estou vendo o dia que nasce. Nós temos tantos motivos para agradecer, mas tantos motivos, que enquanto nós ficamos hipnotizados pela nossa dor, pelo nosso sofrimento, nós não entendemos que o outro também sofre. E que é pela inabilidade dele de dizer, por favor, me ajuda, que ele permanece às vezes duro, rude, difícil. Parece que quer transformar o nosso dia numa grande dificuldade, mas não é assim. A oportunidade que nós temos de conviver com aqueles a quem muitas vezes declaramos que é o que nos transfere dor e sofrimento, é aquele que está do nosso lado,
para tentar, do jeito dele, fazer um grande resgate, nos libertar. Mas nos libertar do quê? De mim mesmo. Porque enquanto eu arrasto mágoa, dor e sofrimento, eu não evoluo. Não evoluo. Bons espíritas, meus bem-amados, sois os trabalhadores da última hora. Bem orgulhoso seria o que dissesse: comecei meu trabalho no alvorecer do dia e só o terminarei ao escurecer. Todos vós viestes quando fostes chamados, um pouco mais cedo, um pouco mais tarde, para a encarnação cujas correntes arrastais. E não é verdade? Às vezes a encarnação, a nossa vida, ela é tão pesada que a sensação que nos dá é que nós estamos presos e arrastando essas correntes. Mas há quantos séculos o Senhor vos chamava para a sua vinha, sem que quisesseis entrar. Eis chegado o momento de receber o salário. Empregai bem essa hora que vos resta e não vos esqueçais nunca de que vossa existência, por mais longa que possa parecer, é apenas um momento muito breve na imensidade dos tempos que formam para vós a eternidade. A pergunta que eu quero fazer para vocês, porque eu me fiz, é a seguinte: qual é o salário que eu recebo? Trabalhadores aqui, quantas vezes a gente não falou assim: qual vai ser meu bônus hora? Quantas vezes a gente brinca, né? No entanto, aquele que trabalha, que tem oportunidade de trabalhar para manter uma casa como essa, para que instrui, que acolhe, que trata, que auxilia, porque é trabalho de formiguinha, não é assim? Um varre o pátio, o outro traz a água, um prepara o som, o outro prepara o conteúdo, a cantina. São pequeninos trabalhos que formam uma grande corrente. Aí é uma outra corrente, não é aquela que arrastamos como dor, é aquela corrente do bem. Essa sensação maravilhosa que nós temos do dever cumprido, do sorriso do colega, da ambiência gostosa, já é o nosso salário. Porque toda vez que a gente está num ambiente como esse, é a melhor parte de nós que está aqui. Podem perceber. Porque vão combinar, né? Ninguém chega a uma perturbação de, na casa espírita, desafiar o outro, não é? Chegar para o outro e dizer assim: chega para lá, você pegou meu lugar? Ou então, por que você está fazendo aquilo que era para eu fazer? Mas em casa a gente faz, não faz? Em casa a gente é mal educado, né, gente? Então, o bom espírita é aquele que está nesse aprendizado. Ele extrapola a educação que recebe na casa espírita. E olha como vem o despertar de consciência. Como a gente vai acordando, né? É quando a gente está em casa e distrata aquele que convive conosco porque fez bagunça, ou porque não fez aquilo que a gente queria que fizesse, ou porque a gente não está afim mesmo de falar, né, assim? Não dá nem bom dia. Aí logo pensa assim: já me conhece, sabe que eu não acordo bem, ou sabe que eu não estou bem. É um engano isso tão grande. Sabe por quê? Filho cresce, né? Quem já tem filho que está morando fora de casa sabe disso. Filho cresce e se muda. A casa fica vazia. E aí a gente fica com aquela lembrança assim: puxa vida, passei tanto tempo dizendo para catar meia, catar a toalha, arrumar o quarto, lavar a louça. Viver é uma arte, né? Esse tal equilíbrio de aproveitar aquele momento que a gente está junto, não é só na casa espírita não, porque aqui é uma família. É um lar, não é?
Mas não é um lar que tem papai e mamãe, é um lar que tem vários irmãos que vão se dando a mão e que vão ajudando aqueles que vão chegando. E que vão oferecendo trabalho. E a gente sabe que se não fizer da melhor maneira, não vai estar contribuindo para essa obra. Então a gente traz o nosso melhor sentimento, a gente pensa o melhor que pode, né? A gente vai vivendo da melhor maneira que consegue, aqui dentro. Mas precisamos transferir isso para o nosso lar, o outro lar. Tá bem. Não dá para projetar não, né? Ah, tá bem. Tá bem. Então vamos seguir. O terceiro item é de Henri, não sei falar o sobrenome dele, nem ouso. Isto em Paris, em 1863. Bom, na vigorosa linguagem de Jesus, os trabalhadores chegados à primeira hora são os profetas, Moisés e todos os iniciadores que marcaram as etapas do progresso, continuadas no decorrer dos séculos pelos apóstolos, pelos mártires, pelos pais da igreja, pelos sábios, pelos filósofos e, por fim, pelos espíritas. Estes, que vieram por último, foram anunciados e profetizados desde a vinda do Messias e receberão a mesma recompensa. Que digo eu? Receberão uma recompensa ainda maior. Não vou nem adiantar, porque a gente tem que pensar, né? Os primeiros trabalhadores, já fica bem claro, né? São os que antecederam a Jesus, que, como perfeitos médiuns, trouxeram o conteúdo das mensagens de Jesus, trouxeram, como Henri fala, essa vigorosa linguagem, essa renovadora linguagem dele. E assim foi se seguindo através dos pensadores, dos sábios, pais da igreja, pelos profetas, enfim, por todos aqueles que representavam essas ideias. No entanto, os últimos trabalhadores são, de fato, os espíritas, e por que será que receberão uma recompensa ainda maior? A maior parte já leu esse item, lembra dessa passagem? Ninguém está vendo, né? Vocês podem balançar a cabeça, ninguém vai sair na internet. Só eu. Sendo os últimos a chegar, os espíritas aproveitam dos trabalhos intelectuais de seus antecessores, pois o homem deve herdar do homem. E porque seus trabalhos e seus resultados são coletivos, Deus abençoa a solidariedade. Olha, esse parágrafo aqui, vocês devem ir lá no item 3 do capítulo 20 e transcrever, pegar isso aqui e ler todo o dia, para que isso entre na nossa consciência e a gente comece a entender que Deus abençoa a solidariedade, que o trabalho que eu executei lá atrás e eu nem sei, nem que seja o buril de alguém, todos nós estamos trabalhando na vinha do Senhor. Já perceberam? Porque o mal é um mal. Mas se ele há de vir, é para quê? Para que a gente aprenda, para que a gente entenda, já que pela linguagem do amor não entendemos. Aquilo que a gente chama de mal, tá bom? Então todos nós, por exemplo, pais, quer trabalhador maior e mais intenso do que um pai e uma mãe? Já não disseram para a gente que os filhos não são nossos? Vai entender, né? Na prática. Está lá meu nome na certidão, mas não são nossos. São de Deus.
Ora, se eles são filhos de Deus, qual é o meu papel? Quem sou eu? Um trabalhador para essa grande obra de Deus. E nós, né, quando nos referimos a Jesus, ele é o grande maestro. É a grande consciência que nos governa. Então estamos todos trabalhando nessa grande obra de Jesus, que está aqui por um comando muito maior. E aí a gente ficaria horas falando sobre isso. Nós somos os últimos a chegar, no entanto, estamos todos nós aproveitando, bebendo da fonte daqueles que estiveram antes de nós, que nos antecederam e que sofreram muito, para que a palavra ela fosse multiplicada. Hoje, olha só, é um equipamentozinho como esse, e nós chegamos no planeta inteiro através da internet. Eu tenho água, o ventilador, né? É extraordinário o quanto nós hoje temos a nossa caminhada, o nosso trabalho amortizado, né? Já melhorado graças àqueles que estiveram antes. E que jamais esqueçamos que nós participamos dessa jornada. Em que posto, em que condição não nos cabe hoje entender, porque passado, é o agora, exatamente agora que mais nos interessa. O estado consciencial, por exemplo, daquele que desencarna, ele é determinante para o seu bem-estar ou não na outra dimensão. Você pode trabalhar muito, você pode se esforçar ao máximo para fazer o seu melhor, estudar, ajudar. Mas se você desencarna com raiva, por exemplo, daquele que te atingiu, te provocou a dor, te arrancou prematuramente do seu roteiro de vida, é algo tão grande que nos reporta aquela cena incrível do filme Nosso Lar, quando André Luiz finalmente consegue retornar aqui e ver a família dele. Acho que a maioria já viu essa cena e ela é inesquecível. Ele foi totalmente trabalhado, ele estudou, ele se preparou para aquele momento. Mas quando ele finalmente chega na casa dele e vê tudo mudado, a esposa casada com outro, a casa dele ocupada por outro, o que aconteceu com ele? Ele foi tomado de uma tempestade emocional, de um ciúme, de uma raiva, que a psicosfera dele transformou a psicosfera em volta dele. Formou-se uma grande, imensa tempestade. E aí o acompanhante dele, que seria o mentor desse trabalho, chamou a atenção dele, para que ele notasse o que ele estava provocando. Então ele teve que fazer o quê? É um grande aprendizado isso. Ele teve que se controlar, literalmente engolir tudo aquilo que ele estava sentindo, elaborar para mudar aquelas emoções. E quando ele consegue finalmente se controlar, ele volta para casa e faz o quê? Ele ajuda aquele homem que estava enfermo, e ajuda mesmo. Não é extraordinário? A vida não ensina a gente. Então, quando nos diz a importância de sermos espírita, eu sei que não é para ninguém inflar o peito, nós sabemos disso, e nos acharmos merecedores, diferentes, à frente de qualquer condição, não é não. É uma gravíssima, grande responsabilidade, porque o conhecimento liberta, mas ele também nos obriga a sermos melhores, não é? Então todos nós estamos aqui presos nessas correntes porque não conseguimos gerir as nossas emoções. Muito rapidamente a gente sai de um estado e vai para a tempestade emocional. Não é verdade? É que a gente não vê
como a gente fica escurecido, como a psicosfera mostrada no filme. Ficamos sim. E se eu guardo a raiva e se eu guardo a mágoa, eu fico com uma mancha preta no meu plexo cardíaco. E se eu não dissolvo isso, eu adoeço, porque eu estou envenenado por mim mesmo. Enquanto nós não entendermos que o outro tem sempre razão, esse é o pulo do gato, porque o outro vai ter sempre razão. A discussão, ela é inútil. O outro tem o ponto de vista dele, porque ele enxerga a vida com o olhar e a experiência dele, nunca como a nossa. Por isso que quando a gente encontra alguém, que a gente tem muita afinidade, a nossa respiração muda, não é? Acaba a tensão. A gente não quer nunca mais sair de perto daquela pessoa. Me entende? Muitos daquela época revivem hoje ou reviverão amanhã para completar a obra que começaram outrora. Mais que de um patriarca, mais de um profeta, mais de um discípulo do Cristo, mais de um propagador da fé cristã se encontram entre vós. Porém, mais esclarecidos, mais avançados, trabalhando não mais na base, e sim na cúpula do edifício. Seu salário será proporcional ao mérito do trabalho. A reencarnação, esse belo dogma, eterniza e certifica a filiação espiritual. O espírito chamado para prestar contas de seu mandato terreno compreende a continuidade da tarefa interrompida, mas sempre retomada. Ele vê, sente que apanhou no ar o pensamento de seus antecessores. Reinicia a luta, amadurecido pela experiência para avançar mais e mais, e todos, trabalhadores da primeira e da última hora, com os olhos bem abertos sobre a profunda justiça de Deus, não se queixam mais e o adoram. A revelação da magnífica unidade que harmoniza todas as coisas no universo, da solidariedade que liga todos os seres presentes ao passado e ao futuro. Ou seja, o que Henri tenta nos esclarecer é que somos uma unidade. Todos dependemos uns dos outros, por isso que precisamos todos trabalhar pela melhora do outro. Enquanto a gente ficar nesse duelo mental, nesse duelo diário, quando não verbal, correndo atrás da nossa razão e não permitindo que o outro um dia chegue a um estado consciencial mais tranquilo, mais sereno, nós não vamos entender o grande propósito disso tudo, que é a grande unidade. E ela só é possível quando nós entendemos, por fim, que uma corrente ela só é forte mesmo quando o menorzinho dos elos, aquele que a gente pode considerar o mais fraco, sem ele, ela não é mais uma corrente forte. Porque se ele abrir, o que acontece com essa corrente magnífica? Perde a sua razão de ser. Todo o trabalho depende de todos. Nós, como espíritas, precisamos entender isso. Cada um de nós está numa etapa. E o que nos fascina, eu acredito, no espiritismo, é que a dor realmente ela fica minimizada, porque por fim eu entendo que se eu não aprendi antes, eu tenho a oportunidade de aprender agora. E que aquilo que eu considero insuportável nesse momento, só veio porque eu estou já um pouco amadurecido para passar por isso. E que é essa a verdadeira etapa que eu tenho que transpor. Que aquele irmão que sofre, ele na verdade não está em sofrimento. Ele está expurgando as toxinas da alma, os venenos, as dores que promoveu, as dores que ainda incute em si mesmo.
Eu vou falar sobre um filme não para que a gente assista. Já vi que vai todo mundo assistir, né? A gente é curioso. Chama-se Legítimo Rei. Eu assisti porque me chamou a atenção o tema por ser verídico, né? Baseado em uma história real. Eu sabia que ia ter muita morte, né? Aqueles cenários de guerra. Mas eu fui assistindo o filme na hora que começa a escorrer sangue, eu ia beber uma água, ia passear, né? Que é assim que a gente faz. O que os olhos não veem, o coração não sente, vamos seguindo. Mas assim, eu sou muito observadora, né? Eu gosto de observar a vida porque eu vou aprendendo. E tudo para mim é um aprendizado. Eu sabia que eu ia tirar uma lição com aquele filme, não só uma lição histórica. Esse rei Roberto de Bruce, eu acho que é esse o nome dele, escocês, era de fato esse personagem à época já um homem com um certo refinamento moral, muito bem intencionado, apesar de ser uma época ainda que a gente, né, não tinha bons modos. Daí, cansado da batalha com a Inglaterra, vendo o seu povo sofrer, eles já haviam desistido de continuar a guerra, mas, segundo o olhar deles, a Inglaterra permanecia roubando suas crianças, fazendo toda a sorte de assaltos. Ele se rebelou e assim começou de novo a saga. Daí eu fiquei refletindo, né, vendo aquele morticínio todo, toda aquela violência, toda aquela dor, todo aquele primitivismo. E eu fiquei vendo os nossos dias de hoje, quando um de nós, alguém esbarra na gente na rua e a gente não gosta. Quando alguém passa à nossa frente na fila, a gente tem vontade, né, de quê? Quando um carro passa com violência e não te viu, os nossos instintos, que são de sobrevivência e de autodefesa, logo gritam, e aí eu penso o que eu quero. Agora vamos aumentar a potência disso. Quando nós vemos aquilo que é selvagem e violento e hoje não aceitamos mais, não é? Quando uma vida ela é arrancada de forma brutal, através da doutrina nós começamos a entender a acomodação desses fatos. Porque nós não lembramos e não queremos de fato lembrar a época em que assaltávamos as aldeias, em que dizimávamos toda a vida em nome de Deus, não é? Em nome de um rei que representava Deus, em nome de um propósito que a gente nem sabia. Está lá atrás. Então são em momentos como esse que nós vamos aprendendo com a doutrina que nós estamos nesse aprendizado, que nada, nenhum fio nosso se move que não esteja nesse planejamento para os nossos resgates, para as nossas melhoras, para as nossas descobertas. E abençoados nós somos quando nós fazemos a escolha do estudo, a escolha da solidariedade, a escolha de nos melhorarmos, de nos curarmos de nós mesmos, não é? Vamos ver se a gente consegue falar rapidamente sobre isso, que é importante para ilustrar o que foi dito. Chama-se reflexo do interesse pessoal. O que isso de fato significa? Acumulado há milênios com uma força descomunal, e agora a gente consegue entender melhor, este reflexo nos dirige ao ponto de a maioria das nossas escolhas serem tomadas pelo automatismo. Por exemplo, quando temos o interesse pessoal contrariado, magoamos. Quando feridos, penetramos no melindre. Quando ameaçados, tombamos na insegurança. Quando traídos, caímos na revolta. Quando lesados, inclinamos para o revide. Podemos mudar este quadro. O desenvolvimento de novos hábitos
essa é a oportunidade que a gente tem todo dia, constitui a terapêutica para nossos impulsos egoístas. Por exemplo, o treino da empatia. Nos colocarmos no lugar do outro. O aprendizado de saber ouvir. O cultivo do respeito à vida alheia. E isso, né, confere também nós entendermos que o outro está no momento dele. É a vida dele. A cautela no uso de boas palavras dirigidas ao próximo. Já aprendemos que a boa palavra nos alimenta, a má palavra nos lança, às vezes, num profundo abismo. As atitudes de solidariedade para com os dramas humanos e etc, etc, etc. Desta forma, nós criamos novos reflexos, que são os do interesse universal. Exatamente o que Henri estava tentando nos alertar. Somos uma unidade, precisamos uns dos outros. O interesse, ele não é mais meu, não há tempo para isso. Quando eu faço o bem ao outro, estou fazendo a mim mesmo. E quando eu faço o mal ao outro, é a mim que estou fazendo mal. Não é só uma questão de consciência, é porque o outro, um dia, vai ser tão claro isso para a gente. Aí vocês vão lembrar, aquilo que ela falou não era exagero nem bobagem. Aquilo que nós fazemos ao outro é cíclico, não se perde. Então nós não temos tempo, nesse momento, em 2018, caminhando francamente para 2019, permanecermos no estado egoísta. O outro é importante, muito importante para mim. Mas eu preciso me fortalecer, não é? Amar ao próximo como a si mesmo. Se o conhecimento auxilia por fora, só o amor socorre por dentro. O conhecimento pode pouquíssimo comparado com o que o amor pode. Essa água está gostosa. Gente, obrigada. É o pensamento de vocês também. Bom, essa frase é do espírito André Luiz no livro Evolução em Dois Mundos, uma das 5 obras que foi psicografada por Chico Xavier e Valdo Vieira, né? O conhecimento auxilia no nosso dia a dia, por fora, nos relacionamentos, né? Nas nossas relações sociais, trabalhistas, enfim. No entanto, o conhecimento pode pouquíssimo se eu não entender que só o amor é a linguagem universal. Porque a conquista final de tudo será por meio do amor e da bondade. Isso quem diz é Eduard Bach, um grande médico, pensador, um grande cristão que já esteve por aqui. É por aí que nós vamos navegando. Então, essa raiva que a gente sente, a impaciência, a intolerância, gente, vamos mudar esse hábito. Não vamos ser o censor do outro, não. A gente precisa ser o censor da gente. Não vale a pena, nos adoece, nos escurece, nos atrasa. Nossa corrente fica mais pesada ainda. Vida é vida. E não dor e sofrimento. Eu não sei amar. A maior parte de nós não sabe mesmo, não. Esmagadora, né? Mas nós conseguimos exercer a bondade, não é? A gentileza, a boa maneira, a boa palavra, é isso. Tem um texto da Joana de Ângeles chamado A Tua Parte. Ele está bem grande. Eu não sei se nós vamos conseguir ler até o final. Mas eu vou tentar ler uns trechinhos para que essas boas palavras fiquem na gente.
Há quem diga que a Terra é um vale de lágrimas, numa atitude pessimista e recriminatória contra o planeta que nos serve de colo materno, auxiliando-nos no processo evolutivo. Algumas pessoas informam que detestavam a vida terrestre, somente exagerando no mundo aflição e dor, numa constante de ignóbeis tormentos. Outras insistem em que a existência física não passa de um purgatório infeliz, onde a lágrima e a sombra se unem, compondo uma singular, patética de desespero sem fim. Os que têm, porém, conceitos de tal natureza encontram-se com uma visão deficiente da realidade. A Terra é o que dela temos feito, aguardando o nosso contributo a fim de ascender na escala dos mundos. Escola de almas é o educandário eficiente no qual adquirimos sabedoria e experiência viva. Hospital abençoado enseja a recuperação da saúde do corpo e do espírito, mediante a terapia do amor e da beneficência. Mais uma vez, tudo ao final será resolvido através do amor e da bondade. Lar Formoso recebe os trânsfugas e auxilia-os na fixação de valores transcendentes e indispensáveis à felicidade real. Esse é o nosso trabalho diário. Anota no teu caninho, eu acho que é isso mesmo, de compromissos habituais, o encontro com a dor do próximo, como exercício para avaliação do sofrimento purificador. Visita hospitais, de modo a confraternizar com os enfermos, que necessitam de uma palavra gentil que lhes diminua a aflição, promovendo-os na soledade em que se encontram. Realiza uma excursão a um presídio, objetivando levar estímulo aos que ali estão após o delito em que tombaram. Nós não somos prisioneiros, gente, da própria carne? Experimenta conhecer a necessidade num bairro pobre, conduzindo amizade e pão a alguém desfalecente nas garras da miséria. Intenta doar um pouco do que te sobra, não incumbas a outra em fazê-lo por ti. O cerne dessa mensagem está aqui. Por quê? Muitas vezes a gente quer ajudar o próximo. Eu vou ajudar na sopa. O que eu posso fazer? Enquanto que a minha volta, no meio em que eu vivo, está assim de pessoas com uma carência absoluta, seja psíquica, emocional ou material. Nós podemos trabalhar em todas as frentes e não precisamos que outro diga, vamos. A gente tem que fazer. Eu não consigo, eu não posso. Então, eu vou pensar o bem. Eu vou levar o alimento para aquela pessoa de forma psíquica, energética, porque o outro vai ser nutrido. Pensamento é tudo. Chega onde eu nem imagino e com uma rapidez impressionante. Então, o amor e a bondade, eles estão em todos os lugares, basta eu desejar. Não posso ir ao hospital, não gosto. Eu não preciso ir, então, mas que eu ore, que eu vibre e que eu visualize a ajuda que eles estão recebendo nesse momento, porque vão receber. Propõe-te realizá-lo e verás o quanto de bem te ensejará o tentame. É muito melhor e mais ditoso do que receber. A felicidade está nisso mesmo, né? Não está naquele que recebe. A gente tem que agradecer aquele que está ali, permitindo que a gente possa fazer algo, né? A felicidade está nesse sentimento que nós desenvolvemos quando a gente faz algo agradável. Assim procedendo, modificarás a situação dos menos felizes, alterando a face sociomoral da Terra. Facilmente se podem identificar problemas e desaires, diagnosticar males e misérias.
Importante, todavia, será sanar a face prejudicial das coisas, facultando o aparecimento dos valores positivos que se encontram em toda criatura, como em todo lugar, embora ocultos. O homem é divino investimento do Pai Criador, com todas as potencialidades em germen. Auxilia-lo a desabrochar esses tesouros latentes. Auxiliá-lo é o objetivo da reencarnação. Então, nós todos estamos aqui como divinos jardineiros, sim. Nós estamos aqui como semeadores, sim. Nós estamos aqui para fazer a diferença, sim. Há uma grande parte nossa luminosa, sim. Com bondade, sim. Com amorosidade, sim. Eu tenho que me deter naquilo que eu sinto quando eu estou com um homem de bem, com uma pessoa alegre, com alguém colaborativo. E não aquele sentimento que eu vivo quando eu estou com alguém que é desagradável. Nós somos luz e sombra, não é? Quem ganha, na verdade? Aquele que eu tenho por hábito é alimentar, consumir, dar vida. Nós podemos modificar a nossa vida. Então, às vezes a gente vem na casa espírita, e é tão comum, né, quando a gente vem com dificuldade, e aí nós pedimos. O que nos é ensinado por Cáritas é que nós recebemos, sim, algo da espiritualidade, mas em forma de coragem, em forma de força, para que a nossa fé ela cresça e aí nós possamos nos curar de nós mesmos. Então a vida é uma troca. Eu não vou conseguir ser melhor se eu não tiver o outro para me ajudar nisso. Não vou conseguir. Não adianta eu me isolar, não é? Seria tão bom. Ai, cansei dessa vida. Eu vou comprar um sítio, eu vou alugar uma casinha lá no meio do mato que eu não quero falar com mais ninguém. Eu vou meditar, eu vou orar, eu vou viver no céu. Se um dia eu voltar pro mundo, eu vou estar diferente? Não vou estar. Eu vou estar a mesma pessoa, porque não tem aquele que está me desafiando, não é? Não tem aquele que me aborrece, aquele que eu preciso aprender a amar. Então a vida é isso. A hora já venceu. Ai, Amélia Rodrigues, fica para a próxima. Que alguém possa, né? Ir numa página. Gente, escolhe esse livro escolhe um trecho, porque é maravilhoso. Fala de Jesus, que é tudo de bom na vida da gente. Então, para fechar, eu vou só ler um trechinho, uma frase, juro, pequenininha. Ela diz assim: Jesus elegera a Galileia e o seu mar, que transformou na pauta gigantesca, onde escreveu sem palavras e através da vivência a mais notável sinfonia de vida, que é o Evangelho. Então, toda vez que nós lermos o Evangelho, aqui em casa, que praticarmos o Evangelho, é o natalício nosso. É o Natal que acontece. Porque é nessa hora que eu estou, como um trabalhador de Jesus, permitindo que outros possam ouvir a sua mensagem. Se eu fizer o Evangelho no lar, que o meu lar seja um ponto de luz, de apoio, de transferência de doentes para outros locais, né? Ou seja, posso tanto. Por isso que nós precisamos uns dos outros. Eu, por exemplo, preciso de vocês. Porque aí eu estudo, né? E aí vocês me ouvem com paciência, eu troco a informação, eu fico feliz pela oportunidade. E assim a gente vai vivendo. Porque se não tivesse vocês, como é que seria, né? Eu preciso de vocês, vocês precisam de mim, vocês precisam de quem está ao lado de vocês. Uma boa noite a todos
E que enquanto nós ficarmos em prece, recolhidos para outra etapa, que nós possamos vibrar por aquele que está aqui ao nosso lado, no salão, pelos que não estão neste plano material, pela nossa cidade, o nosso país, o nosso planeta. Porque somos parte de tudo isso. Uma boa noite, obrigada.